tomar cuidado, etc. Vamos iniciar, então, a assembleia. O síndico, pessoal, ele deve programar uma pauta objetiva e deixar os assuntos gerais para serem discutidos somente no final da assembleia. Eu digo para vocês aqui com tranquilidade que a assembleia é melhor que vocês, como síndicos, não criem assuntos gerais, né? Não coloque esse item na pauta, coloque assim, assuntos para a próxima assembleia. E aí define 2, 3 assuntos, ou um assunto, para estar na pauta da próxima assembleia. Porque assuntos gerais devia até mudar de nome, devia ser lavação de roupa. Porque é a hora que o pessoal começa a falar do síndico, do vizinho, do periquito, do papagaio. Então, a nossa sugestão é essa, que vocês deixem assuntos para a próxima assembleia. E aí coloca 2, 3, um item para ser discutido na próxima assembleia. Alguma dúvida com relação a isso? Então, vamos seguir adiante. Conselho. Diga. O conselho, ele é muito importante para o condomínio, né? E mantenha o conselho sempre informado sobre os balancetes e convoque sempre que tiver uma decisão importante para tomar. Pessoal, o síndico ele tem as suas prerrogativas, tá ok? O síndico ele tem a prerrogativa, se ele quiser, se ele achar conveniente, trocar uma contabilidade, uma administradora de condomínio, trocar uma empresa de terceirização de mão de obra. Porém, é importante o síndico escutar o conselho, conversar com o conselho, e sempre estar embasado com os 3 orçamentos, beleza? Mas ele tem a sua prerrogativa de síndico. Às vezes, alguns regimentos internos, convenções de condomínios, elas colocam um limite para o síndico de gastos, de despesas sem passar pelo conselho ou sem passar pela assembleia. Aí também tem que verificar isso. Mas o síndico ele é o responsável civil criminal pelo condomínio, ele que administra. Previsão orçamentária é algo extremamente importante. Vocês têm que se atentar sempre a isso. A previsão orçamentária tem que ser feita sempre no início do ano, de preferência, ou no final do ano para o ano seguinte. A previsão orçamentária, ao fazer a previsão orçamentária, não se esquecer de levar em conta a inflação do ano e o reajuste salarial dos funcionários. Eu percebo que nós teremos uma inflação um pouco maior de 2021 para 2022. Não sei se é só vocês, mas eu percebo que meu dinheiro não está valendo mais nada. Então, vai ter uma inflação maior. Não sei como é que estão esses índices do governo aí, mas é simples, é só você ir em qualquer lugar, está tudo mais caro, né? Muita coisa dobrou o preço. Material de construção mesmo está difícil você construir, fazer obra hoje em dia, porque está tudo caro. Nota fiscal. Sempre peça nota fiscal. Recibo, pode ter nota fiscal com o recibozinho que recebemos, o carimbo, né? Para aprovar a aquisição de produtos e serviços e poder elaborar corretamente a prestação de contas. Isso é extremamente importante, não tem nem o que dizer com relação a isso. Produtos e serviços. Ao contratar uma prestadora de serviço ou comprar um produto, atenha-se ao preço, mas principalmente a qualidade. Qualidade é fundamental, é importantíssimo. Outra coisa, se for um serviço, verifica se essa empresa tem credenciamento nos conselhos técnicos, se for um arquiteto no CAL, engenheiro no CREA, um técnico no CRT. E exija sempre também a anotação de responsabilidade técnica, né, que a pessoa vai fazer em nome do condomínio. Paulo, voltando aí à questão da nota fiscal. Uhum. Você falou aí o carimbo do recebemos. E quando você recebe essa nota fiscal por e-mail, como é que você vai ter esse carimbo? Esse carimbo
Esse É carimbo uma exigência não, ou não tem exigência parece que nenhuma, não. carimbo é uma coisa já ultrapassada, não? Ultrapassaram. Eu falo assim, porque estava lá, data fiscal ou recibo, aí eu falei, recibo não, não pode recibo, né? O comprovante de pagamento, geralmente, é um comprovante de pagamento de um boleto, é um Pix, né? Então, assim, é bom você colocar os dois juntos, né? Que pode servir. O carimbo é quando você paga em dinheiro, que muitas vezes não paga, ou quando você paga em cheque, mas é importante você colocar também na cópia do cheque, né? Então, esse carimbo ele é substituído pelo comprovante do Pix, ou pelo comprovante de pagamento com o boleto e o comprovante também de pagamento do boleto. Obrigado. Seguindo em frente, falamos dos outros serviços. Administradora e síndico profissional. Pessoal, entenda uma coisa: administrador é uma coisa, síndico profissional é outra. Ok? A administradora é aquela contabilidade melhorada, que faz alguns serviços a mais, né? Elas podem trazer um suporte ao síndico da administração do prédio e ser uma saída para quando ninguém quer assumir o cargo. É necessário verificar a idoneidade da empresa contratada e a satisfação de outros clientes. Então, só para entenderem, né? A administradora é a contabilidade melhorada, faz aquele balancete bonitinho, que organiza bem o condomínio, que faz algumas notificações, algumas coisas assim. O síndico profissional, ele faz os pagamentos do condomínio, ele é o responsável civil e criminal pelo condomínio, ele responde junto ao condomínio com o seu CPF e CNPJ, tá, ok? Ele responde com os dois, então é diferente uma coisa da outra. Paulo, Prestação, oi. queria até fazer uma observação sobre isso. Nós, síndicos, temos conversado um pouco sobre essa questão da administradora exercer também a função de síndico, porque, na verdade, é um conflito de interesses, né? E assim, não é, eu vejo que não é uma coisa muito ética você que está cuidando da conta, fazendo o pagamento, prestar conta depois desse valor. Então, isso é uma coisa que, da mesma forma que a OAB também está entrando contra as administradoras que fazem esse serviço de jurídico, a parte jurídica, eu vejo que não é ético também uma administradora virar síndica de um condomínio, do meu ponto de vista. Concordo com você em gênero, número e grau. Eu acho que o caminho é esse mesmo, né? Cada um no seu quadrado. Se a administradora quiser ser síndico profissional, ela vai abrir uma nova empresa com um novo nome e vai atuar no mercado como síndico profissional. Mas, na verdade, é o seguinte, existe um mercado aí, até que em Brasília não é assim tão grande, mas em outros estados, principalmente, que as administradoras elas fazem tudo. Né? Ela virou o verdadeiro condomínio. Né? Elas fazem terceirização de mão de obra, elas fazem a parte contábil, elas fazem a parte financeira, né? Elas assumem a parte financeira, os pagamentos, etc., do condomínio, fica tudo na mão delas. E aí é muita gente, pode dar muito problema, não tem uma relação. O morador, quando ele precisa de resolver um problema, ele não sabe quem procurar, ele não sabe quem é o síndico do condomínio dele, porque está tudo na mão da administradora, não existe uma relação pessoal, uma relação humana nisso, então fica algo difícil. Marcelo Camargo. Ô, Paulo, só me tira uma dúvida, por gentileza. Você falou em relação, é claro, o síndico, ele coloca o seu CPF, né? Ele responde civilmente, criminalmente. Agora, você colocou um ponto, né? O síndico profissional, ele é obrigatório a ter um CNPJ? Ô, Marcelo, isso daí é Oi. importantíssimo. Como é que ele vai ser um síndico profissional sem CNPJ, vocês estão me vendo? Não. Agora você sumiu. Mas
Estão me ouvindo? Ouvindo sim, Paulo. Tá, deixa eu ver Então, aqui. então Estava ouvindo com eco. é fundamental, nesse caso, quando uma pessoa quer ingressar, constituir a personalidade jurídica. Sim, tem que ter o CNPJ. Alguns têm MEI. Alguém aqui é MEI como simples profissional? Maria Júlia, você é MEI, não, né? Eu não sei como é que funciona para ser MEI. Eu até tentei criar um MEI. Para ser MEI, existe um limite, né, de valor por mês que você pode emitir de nota e... É um valor de 130 mil reais por ano, 96 mil, acho que subiu. Entendi, Paulo. Agora, só uma dúvida. O MEI tem qualificação como síndico? O MEI, então, não tem. Essa dúvida que eu tenho. Aí Entendeu? tem que ver como é que é lá. Eu não sou MEI, né? Então, Entendi. assim, eu não sei te dizer como é que é isso. Eu até tentei buscar na época, mas eu já tinha minha empresa, eu só alterei a minha empresa só e coloquei administração na propriedade imobiliária. Ah, sim, então aí ficaria como se fosse uma administradora, só que se posicionaria como síndico, nesse caso. Se apresentaria como síndico somente. Exato. Estou entendendo. Entendi. Entendeu? E Tá aí ótimo. só o trabalho de síndico profissional. E aí vai Entendi. responder civil e criminalmente por isso, por todos os atos no condomínio. Uhum. A minha preocupação é justamente essa, que eu estou ingressando, né, graças a Deus, né, com todo o conhecimento, inclusive você faz parte desse conhecimento, né, graças a Deus, né, muito ajudou, não só a mim, mas como muitas pessoas, né, a ingressarem nesse ramo, né. Eu, como tenho conhecimento jurídico já, né, então isso daí me brilhou os olhos, né? Eu ingressei, né? E tô justamente com essa dúvida, né? Como constituir, né? Uma personalidade jurídica, se constitui ou se adentra através, como a nossa colega falou, através de uma administradora, entendeu? A administradora, ela vem, ela contrata você, né? O que seria ético? Você individualmente ou através de uma administradora, nesse caso, Paulo? Paulo? Oi. Oi. Você tem que... Só metendo a colher aí um pouquinho. Tá. Não, fica à vontade. A questão do síndico profissional, pessoa física ou pessoa jurídica, né? A diferença, claro, que é gritante, né? Na questão da tributação. Na questão da tributação. Então, se eu tenho só um condomínio para administrar e o meu prolabore não é elevado, eu vou ter uma tributação, tá? Como pessoa física. Quando eu passo a ter mais de um condomínio, por exemplo, não é? E digamos que nesses 2 condomínios aí, eu passe a ganhar, digamos, 7 mil, vou dar um exemplo só, né? 2 condomínios, 7 mil, é preferível daí você constituir uma personalidade jurídica para você pagar menos tributo. Ótimo. Tá? Menos tributo. Perfeito, ótimo. Mas você pode ser pessoa física sim, tá? Não há nenhum problema você ser pessoa física, só que você vai pagar 27,5% de imposto de renda. Né? Só que fica mais caro para o condomínio, você ser pessoa física, né? Aí ninguém vai querer, o pessoal não vai querer. É melhor você investir, é melhor você se organizar, se for o caso, junta 2, 3, 4 parceiros aí que estão atuando já também, né? E aí trabalha em conjunto vocês, de repente, numa sociedade, aí vê como é que vocês constroem isso. Interessante. Mas, assim, o importante é ter o CNPJ. Só que lembrando... Pessoal, cada um no seu quadrado, presta atenção. Você vai constituir a empresa, meu amigo, tem que procurar quem é que faz a empresa. Quem é? Um contador.
Eu, coincidentemente, eu sou contador e sou advogado. Tá? Mas então, se você vai constituir a empresa, ele vai te orientar qual é a melhor forma. Por exemplo, síndico profissional não pode ainda no Simples. Tá? Então Isso tem é que bom, a procurar... orientação é boa. E também, uma das melhores sociedades ainda que tem é a limitada. Exato. Né? Porque você limita ao capital social da tua empresa. A Eireli, por exemplo, está pedindo um capital mínimo de R$100.000. Então, quer dizer, tudo isso aí que ele Hoje em vai te dia orientar... tem a Eireli, desculpa te interromper, tem a Unipessoal, que é uma outra que permite também um capital menor do que a Eireli. Perfeito. Por isso que eu estou dizendo, tem que procurar um profissional da contabilidade que possa te orientar a melhor forma. E se você entender que aquele profissional não tem o conhecimento nessa área, que às vezes o profissional não é obrigado a saber tudo, você pode procurar um outro profissional. Né? Então, a gente tem que ter mais ou menos esse discernimento aí. Então, nesse caso, você como profissional qualificado, você descartaria, então, o MEI? Nesse caso? Eu acho que o MEI não aceita o síndico profissional. Não existe. Não tem. Não existe. Aí teria que ver se tem algo que chega perto, mas aí não é certo, né? Tem que verificar. Vamos seguir aí adiante. Verdade. Maravilha, Paulo. Muito obrigado, viu? Gente, muito obrigado, viu? Pela orientação. Cotas extras. Para evitar cotas extras próximo ao Natal, para o pagamento do 13º salário, o condomínio pode fazer o parcelamento do valor e inserir a taxa condominial durante o ano. Isso aí já é normal já. A gente faz, na hora de fazer o orçamento, divide lá o 13º, férias, várias despesas que são seguro, que são poucas vezes ao ano, tipo, o seguro divide no máximo em 6 vezes, né? E aí você pode dividir tudo em 12 para poder você fazer um fechamento do seu orçamento, do condomínio. Orçamento. Na contratação de produtos e serviços, peça pelo menos 3 orçamentos de empresas, né? De 3 empresas. Fundo de reserva. O fundo de reserva serve para cobrir emergências e não deixar o caixa no vermelho. O percentual destinado deve ser estipulado na convenção ou em alguma assembleia também, se não tem estipulado na convenção. É importante sempre ter um fundo de reserva. Inadimplência. A inadimplência atrapalha a gestão do síndico e onera o condomínio. Onera o condomínio, não, onera o condômino, né, que quita a taxa em dia. Encontra soluções simples para combatê-las. Pessoal, inadimplência aí para cima. Né? Passou já 10 dias, o condomínio vence dia 10, chegou dia 20, manda um e-mail, manda outro boleto, cobrando de novo. Passou 20 dias, outro e-mail, outro boleto. 30 dias, um SMS, um boleto. Então, a cobrança ela é fundamental, tem que ser feita. E existe um mercado hoje aí que está aberto para os escritórios de advocacia. Eles se especializarem em cobrança e fazê-la, né, desde o início, desde os primeiros processos, né, e aí o condomínio pode pagar um valor por mês, que não é alto, mas um valor no êxito das cobranças. Seguros. Exija sempre uma cópia da proposta de seguro, o que foi proposto, o que foi contratado, né? E confira com a apólice. Negocie com o seu corretor de seguros. Isso é importantíssimo, viu? Empregados. Na escolha do empregado, deve-se entrevistar candidatos com referências e solicitar a folha de antecedentes criminais e evitar também horas extras. Outra coisa importante também com relação aos empregados é que vocês têm que construir, usar os aplicativos que tem para poder pesquisar também a vida pregressa, etc. E hoje também tem a LGDP, que é muito importante, vocês atentarem muito bem aos empregados, aos dados pessoais de empregados e também de condôminos, é claro. Check-up.
Monte com seu zelador uma lista de itens para realização de check-up semanal para conferir o funcionamento dos equipamentos. É importante que o síndico coordene isso e o zelador faça, né, semanal, mensal, a cada 2 meses, a cada 3 meses. Também existem também empresas especializadas em fazer isso hoje em dia. Elas fazem isso também para o condomínio. Exames médicos. Por lei, o condomínio deve contar com um programa de controle médico de saúde ocupacional e bancar exames admissionais, demissionais e periódicos. Vocês também têm que se atentar a isso. Muitos não se atentam. O caso de terceirização, quem banca é a terceirizada. O caso de administração direta, quem banca é o condomínio. Vocês também têm que se atentar e se colocar isso no orçamento da previsão orçamentária de vocês. Contratação terceirizada. Verificar a idoneidade e o tempo de mercado da empresa. Exija os comprovantes de pagamento do salário dos empregados e os tributos mensais. Se não for pago, o condomínio pode ser corresponsável. Existe a possibilidade também de fazer a retenção desses débitos, desses tributos. Mediação de conflitos. A mediação de conflitos é um método alternativo que pode facilitar a resolução de problemas mediante a colaboração e a integração dos moradores. Informe-se. Advertência e multa. Pessoal, nem sempre, nunca é simpática, né? Uma advertência, uma multa. Mas muitas vezes é essencial para garantir a boa convivência. É importante ser precedida de advertência verbal e escrita. Então, o processo tem que ser esse. Advertência verbal, escrita e depois a multa. Capacitação. Hoje em dia, boa vontade já não basta para uma gestão eficaz. É essencial o síndico aprimorar os conhecimentos por meio de cursos, palestras de gestão condominial. E aí, parabéns para vocês que estão aqui fazendo esse curso. Documentação. Os documentos do condomínio devem ser arquivados, o tempo que devem ficar guardados varia de 5 anos, como as apólices de seguro, a permanentemente, no caso de plantas do condomínio. E também a questão as questões trabalhistas, é importante que vocês guardem também tudo isso. Eu, geralmente, costumo colocar tudo dentro dos balancetes, para poder ficar mais fácil, né? Tanto a pólice, por exemplo, o seguro foi feito em setembro, eu fico com uma na pastinha de apólice e a outra fica dentro do balancete do mês, né? Para a gente poder sempre estar com isso guardado. Ô, Leandro, nós vamos mandar depois para você sim, viu? Pode ficar tranquilo os slides, para todos vocês. Equipamentos de vigilância. A junção entre equipamentos de vigilância eletrônica, vigias 24 horas e procedimentos de moradores é uma fórmula eficaz para inibir invasores. Pessoal, quanto mais tecnologia, melhor. Biometria, reconhecimento facial, câmeras por todo o canto do condomínio, tudo que tiver para poder proteger os condôminos vale a pena, é importante. Hoje tem condomínios que têm várias tecnologias já, que é extremamente importante e ajuda muito a inibir os invasores. Tem um fato interessante que está ocorrendo no Brasil todo, não sei o que é a violência diminuiu, acho que no país inteiro, os índices de violência diminuíram. Não sei se na região de você diminuiu, mas aqui em Brasília diminuiu bastante nos últimos anos. Não sei o que aconteceu. Uma parte é em função mesmo da própria pandemia, da quarentena, ficar em casa, não sei o quê. Mas isso daí já vem, não é de agora, não, 2, 3 anos para cá, vem diminuindo ano a ano os casos de homicídios, de assaltos, roubos, etc. Encomendas. Não permitir a entrega de flores, pizzas, presentes e outros objetos no apartamento. O morador deverá ser chamado na portaria para recebê-los. Isso daí, pessoal, é muito importante que vocês coloquem isso. Se tiver na convenção também, coloquem isso no guia do condomínio.
para que o condômino saiba um pouco sobre isso. Treinamento. Cursos de treinamento e de reciclagem para porteiros e vigias são investimentos tão relevantes quanto em equipamentos. Pessoal, é importante que vocês façam isso uma vez por ano, viu? Um treinamento para os porteiros, zeladores, etc. É interessante participar das reuniões em sua cidade. O Conselho identifica e discute os problemas de segurança e encaminha a Polícia Civil e Militar. Pessoal, o Conselho é importantíssimo, ele é um meio que ajuda muito vocês na administração do condomínio de vocês. Em Águas Claras, por exemplo, tem algum sítio de Águas Claras aqui? Sim. Nós temos lá um conselho bem atuante, né? O presidente é o senhor Otto Barros, ele atua muito. Quando era presencial, as reuniões eram dentro dos condomínios, uma vez por mês em um condomínio diferente. Era muito legal mesmo. Hoje está sendo virtual, né? E ele tem uma atuação muito forte com os síndicos também. Muros. Cuidar dos muros do prédio é a melhor forma de prevenir a entrada de invasores. Recomendo sensores e cercas elétricas. A barreira perimetral é muito importante, pois se um bandido conseguir entrar na porta e render o primeiro morador, facilmente assalta o prédio inteiro. Controle de acesso. Para garantir a segurança, o controle de acesso é fundamental. O mercado oferece desde sistemas de senha a biometria digital e também tem reconhecimento facial, que eu acho que é o melhor que tem hoje em dia, porque você não precisa chegar muito perto, só mostrar a cara e já abre a porta. Hoje também tem um sistema também de portaria remota ou virtual, né? Acho que é esse daqui. Monitoramento à distância. Se não houver vigilância humana, serviços de sistemas de alarme à distância são uma boa opção. Se houver o acionamento da barreira, os profissionais da sede da empresa vão ao condomínio verificar a ocorrência. E aí também aciona a polícia. Tem também hoje a portaria remota, né? Que a pessoa fica num call center, os porteiros, os funcionários, e de lá eles atendem, né, os visitantes e abrem ou não a porta, chamam o condômino. É muito interessante isso. CFTV. O circuito CFTV é importante. É importantíssimo, pessoal, investir em equipamentos com boa qualidade de resolução. Busque orientação de um profissional habilitado antes de adquirir o produto. Pessoal, profissional habilitado é um técnico com registro no conselho, tá bom? Do Conselho de Engenharia ou Conselho de Técnicos. Plano de segurança. Para a elaboração de um plano de segurança, é recomendado contar com o apoio de um consultor de segurança especializado. Detectar as vulnerabilidades do prédio. Eu conheço 2. Se precisar, me avisa que eu te indico. Um é policial federal, o outro é superintendente de um shopping na área de segurança. Vizinhos. Troque informações com os vizinhos sobre a segurança da região e combine um sinal em caso de perigo. Aqui no plano piloto tem um projeto da Polícia Militar muito legal, né, que é a segurança... Como é que chama o prefeito da 402? Você está aí? Na 402 RTV, tem... Rede Vizinho Protegido, da PM. Aqui na Asa Norte, nós implantamos aqui na 210, juntamente ao 3º Batalhão da Polícia Militar, e funciona muito bem. Vamos ter até uma palestra com ele dias futuros, aí, 4 de agosto, que mudou a administração do 3º Batalhão aqui da PM da Asa Norte. Então, eles estão implementando o que eles fizeram lá no Lago Norte, que é um app bem versátil, mas é muito bom, funciona muito bem. Aqui no Sudoeste também a gente tem o policiamento vizinhança com o 7º Batalhão, também já várias quadras já estão adotando e é um trabalho muito bom. Muito bom. Aqui, isso daí, pessoal, é a melhor solução. Tem que ser levado para o Brasil inteiro, né? Esse policiamento de vizinhança, esse trabalho em rede é o fundamental. Inquilinos de temporada. Fornecer fichas às imobiliárias para informar dados dos locatários, como dia de entrada, previsão de saída, além de placa do carro. Isso em caso de condomínios de praia, etc.
Mas hoje nós temos em todos os cantos do país o Airbnb. É uma benção o Airbnb, né? É importante que o Airbnb forneça para os síndicos devia fornecer um acesso, né, para que todos os condôminos, todas as pessoas que se hospedaram naquele condomínio, seja compartilhada com o administrador do condomínio, com a administração do condomínio. E assim como também o Airbnb ele não pode ser instalado, não deveria, né, ser instalado sem a anuência do síndico, sem a autorização do síndico, o que faria que o condomínio teria um acesso ao Airbnb para poder ter ou o condomínio, ou a administradora, ou o próprio sistema mesmo do BR Condomínio, do Condomínio 21, ou do condomínio dedicado, que tem essa integração para que o condomínio tenha isso. E fora isso, também a portaria. Mas eu falo também, tem muitos condomínios que não tem porteiro, não tem nada, e eles não têm essa noção de o que é Airbnb, o que não é, e vira uma bagunça. Oi, Yara, tudo bem? Vai ser sim disponibilizado, fica tranquila. Guarita. A guarita deve oferecer visibilidade para o controle de entrada e saída. O ideal é ser blindada e com dispositivo de recepção de encomendas. Para-raios, sempre que tiver reformas e pinturas no prédio, após forte tempestade, é fundamental chamar um profissional para revisar a resistência do aterramento. Pessoal, toma muito cuidado com isso. Eu estou, por exemplo, aqui, a CAESB veio aqui essa semana, fez uma obra aqui no condomínio, aqui na parte de fora, trocou a tubulação que entra no condomínio, e aí ela arrebentou o cabo do para-raio do aterramento, né? E aí eu vou ter que arrumar, fazer uma manutenção, fazer um teste, etc. Então, é fundamental isso. É importante que vocês fiquem sempre atentos a isso. Extintores e mangueiras de incêndio. Não esqueça do período de recarga dos extintores e da revisão das mangueiras. Porta corta-fogo. Mantenha sempre fechada e sem obstrução. Gás. A central de gás deve estar limpa e arejada, sem quaisquer objetos dentro da mesma, que não sejam os cilindros de LP e o estrado de madeira. Primeiro socorro. É fundamental que o síndico ou os funcionários do condomínio sejam preparados para o atendimento de primeiros socorros. Plano de abandono. O condomínio deve ter um plano de abandono que determine as atitudes necessárias para prevenir e minimizar acidentes. Incêndio. Em caso de incêndio, desliga a central de gás, a chave geral de energia elétrica, evacue o prédio e ligue para os bombeiros, 193. Emergência. Tenha o telefone de emergência da Polícia Militar, da Civil e do SAMU. É importante que vocês tenham aí no condomínio de vocês uma listinha de telefones de emergência, até mesmo de fornecedores também, em caso de emergência, prestadores de serviço, etc. Jardins e áreas de lazer. Investir em jardins e áreas de lazer nos condomínios é um benefício para os moradores e influi na qualidade de vida. Se você tem jardim, você tem que ter também um responsável técnico pelo jardim, viu? Alguém inscrito no Conselho de Agronomia. O pessoal está fiscalizando isso e muito condomínio está sendo multado em função disso. Paisagista. Para planejar um jardim corretamente, o síndico deve consultar um profissional habilitado, de preferência um paisagista, engenheiro agrônomo, etc. Esgoto. Certifique-se que a empresa de limpa-fossa e tratamento de esgoto que presta os serviços ao condomínio deu um destino certo aos dejetos. Pessoal, aqui, tratamento de esgoto é feito pela CAESB, é tranquilo, é ok, 100%. Às vezes, vocês fazem um serviço para limpar as caixas de gordura, limpar as caixinhas da rede de esgoto, etc. É importante que vocês saibam para onde que vai isso, peguem um certificado, um documento que ateste que isso vai para a estação de tratamento de esgoto da CAESB.
plantas. Para minimizar o trabalho de jardinagem, é indicado a utilização de plantas de baixa manutenção no jardim, como palmeiras, butiá e gerivar. Luz natural, pessoal, é importante, aproveite a luz natural, pois tem maior eficiência luminosa e é renovável. Dengue, tampe bem os reservatórios de água, não deixe hipóteses que possam acumular água nos jardins, verifique o acúmulo de água em postos de elevadores e imóveis fechados. É muito importante isso. Reciclagem de lixo. Organize a reciclagem de lixo no prédio. Os resíduos podem ser vendidos para cooperativas ou recolhidos pela concessionária de coleta de lixo. Pessoal, hoje tem lixo zero, tem um monte de coisa legal com relação a isso também, que vocês podem implantar no condomínio de vocês. Recolhimento de óleo. O óleo de cozinha. Reciclar o óleo de cozinha contribui para minimizar impactos ambientais. Uma coisa interessante também é o recolhimento das garrafas. Tem o Green, que é um Isso, Green excelente. ambiental. Nós temos aqui na nossa quadra que o Green ambiental é excelente para esses produtos de garrafa. Eles recolhem toda semana aqui na quadra, é excelente. O SLU também tem uns containers daqueles de plástico, né? Eu participei de uma palestra, não palestra, foi um encontro com o SLU, etc. Eles estão tentando, porque eles têm uma parceria com o Green também, o SLU, tá? Eles estão tentando ver se consegue fazer isso. O negócio deles é o encaminhamento desses vidros para onde? Porque aqui em Brasília não tem nenhuma usina de reciclagem de vidros. O Green consegue fazer isso transmitindo para outros estados. Acho que vai para São Paulo. Eu conheço a dona do Green. Aqui em Brasília tem também uma outra empresa, eu trabalho com a Residual. Eles, na verdade, trituram esse vidro e ele é mandado para São Paulo, para reciclagem, né? E outra coisa também, além do óleo de cozinha, que é bem interessante a gente usar sabão, eu tenho feito uma programação nas minhas lixeiras e estou lutando fortemente com a questão do lixo, que é muito importante. Então, nas lixeiras dos meus condomínios, a gente tem o lixo seco, o lixo orgânico, explicando o que é o quê, o papelão, que já vem separado, tem um lugar só para colocar papelão. Fazemos a coleta do vidro. Em um condomínio, em um ano, a gente arrecadou 2,5 toneladas de vidro, que a gente deixou de jogar no meio ambiente. São 2.500 quilos, né, de vidro, é muita coisa. Um vidro demora 100 anos para se decompor. A gente faz também tampinhas de garrafa PET, a gente ajuda programas tem o Pata na Tampa, que é para ajudar animais abandonados. A gente tem também cadeira de roda para o Rotary. Então, tem muita coisa. E com isso a gente facilita, porque aqui no Sudoeste a gente tem muito catador de lixo, não sei como é aí em Águas Claras. Então, o que eu faço? Eu já separo esse lixo lá na lixeira. E aí, lá fora, onde ficam as lixeiras, eu já separo o papelão, a garrafa PET, a latinha de alumínio, que eles também recolhem muito, né? Eles vendem. Então, já fica lá tudo separadinho. Então, o catador nem abre mais a minha lixeira. Ele já pega, já está tudo separado ali. Só uma coisa, Maria Júlia. Na sua quadra aí, você é do Sudoeste, né? Você é do condomínio, você recolhe isso? Porque aqui na minha quadra quem faz isso foi a prefeitura. Nós implantamos via prefeitura. Não é despesa para os condomínios, não. O condomínio contribui com a prefeitura, mas isso é a prefeitura que contratou e a prefeitura que paga Green, não é o condomínio, não. Sim, tem quadras aqui no Sudoeste que tem prefeitura. As quadras a quadra que eu moro e as quadras em que eu administro os condomínios não tem prefeitura. Então, a gente faz isso individualmente, não deixo de fazer o meu papel, porque eu acho isso fundamental. Assim, eu me assustei. Claro, você tem toda a razão. Quando eu vi que 2.500 quilos de vidro que a gente deixou de jogar na natureza é uma coisa, assim, fantástica. Gente, tem algumas situações que vocês, síndicos, podem também agir juntos, em consórcio. Como que é isso, Paulo? Fazer um consórcio, por exemplo. Quanto que custa por mês esse negócio da Green, Maria Júlia? Depende da quantidade de moradores por prédio, entendeu?
Aqui nós Pode pagamos falar. 457. Tá, 457. 457. Tem quantos condomínios na sua quadra, Maria Júlia? Quantos blocos? Normalmente são 12, 13, né? Tá, vamos pôr aqui 13. Eu trabalho com a residual. É, Então, ela é outra empresa, Paulo. eu pago R$60, Tá. tem prédio que eu pago 120, tem prédio que eu pago até R$200, porque tem um número grande de O que moradores. vocês podiam construir juntos aí depois, até para outros condomínios também? Os casos que não tiverem prefeituras, vocês trabalham em consórcio, coloca na entrada da quadra esse container de vidro e tal, e aí uma vez por semana os funcionários, cada condomínio recolhe o vidro 2 vezes por semana e coloca lá também. E aí, por exemplo, fica algo em torno de R$40 por apartamento, por condomínio, R$35. E aí faz um contratinho separado de cada condomínio e aí vocês podem organizar. Ou cada mês um condomínio paga esse valor total, ou são 12, um exemplo, são 12 meses, 12 condomínios, uma vez por ano você paga isso, ou divide de forma igual, mensal. Aí vocês têm que construir isso, né? Mas o importante é que não deixem de tomar essas iniciativas, né? Ou individuais ou coletivas, elas fazem a diferença. O óleo de cozinha, pessoal, é importantíssimo vocês recolherem. Ele evita transtornos também na tubulação de esgoto, etc., entupimentos, e ajuda também o meio ambiente. Além disso, pode virar sabão, tanto de barra quanto sabão líquido. Telhado branco ou telhado verde, para reduzir o aquecimento do prédio, pinte o telhado de branco. Também ajuda a diminuir a emissão de dióxido de carbono. Hidrômetros individuais. A individualização dos hidrômetros nas unidades ajuda a diminuir o consumo de água. Depende muito dos casos. Tem casos aí que não muda muito a conta do condomínio e o condomínio vai ter mais uma conta para poder pagar. E aí vocês têm que verificar direitinho isso. Água da chuva. A construção de um sistema de captação de água da chuva para utilizar na rega de jardins e descarga de vaso sanitário, economiza 30% da água potável. Também tem o reuso de água, que muitos condomínios estão fazendo. É muito legal. Eu percebo que os condomínios novos, principalmente condomínios, por exemplo, de Águas Claras, Sudoeste, têm condições de fazer um bom reuso de água. Esses mais antigos têm que ver a tubulação, porque é muito antiga, às vezes não está muito organizado isso, etc. Mas, por exemplo, no plano piloto, como o telhado é grande, se fizer a captação da água da chuva, dá para poder fazer uma boa economia. Seguindo. Campanhas. Faça campanhas de consumo consciente de água. A energia elétrica para sensibilizar os moradores. Isso aqui é uma campanha da Abrasp, né? Reduzir o consumo para transformar o mundo. Se for subir poucos andares, tente ir de escada. Além de saudável, economiza energia. Se você quer subir, aperte para cima. Se você quer descer, aperte para baixo. Se optar por utilizar o elevador, chame somente no sentido em que você deseja ir. O gasto de energia é muito maior quando o elevador é acionado nos dois sentidos. Produtos de limpeza. Não compre produtos de limpeza clandestinos. Podem provocar queimaduras, irritações e intoxicações. Entulho. Certifique-se de que a empresa que faz reformas no condomínio dá um destino certo para os entulhos da construção civil. Pessoal, não sei como é que é aí na região de vocês. Aqui no Distrito Federal, até que melhorou muito isso, até porque subiu também um pouco o preço do caminhão dessa caçamba de entulho. Antes ela custava em volta de R$60, R$70 uma caçamba dessa de entulho. Hoje, custa cerca de R$350 uma caçamba de entulho. Porque antes, pessoal, infelizmente, o pessoal jogava isso em qualquer lugar, era uma bagunça, era uma confusão. Isso melhorou muito, organizaram isso. A cidade, se vocês observarem, está até mais limpa com relação a isso.
o que sujava muito em alguns lugares era esses caminhão de esquentulho. Hoje eu acho que o que suja um pouco ainda são os carroceiros em algumas regiões. Caixa d'água. A limpeza tem que ser feita a cada 6 meses, pessoal. E tem que ter uma empresa credenciada, com certificação, tudo bonitinho, no Conselho de Química ou no Conselho de Engenharia. Deixa eu perguntar uma coisa aqui, Paulo. Não sei se a Maria Júlia ou alguém, nos reservatórios superiores, não sei se a Maria Júlia pode ver, vocês têm reserva do Corpo de Bombeiros separada do uso comum? Não sei se os prédios novos já é feito isso. Aqui no nosso prédio nós fizemos isso daí. Como é um prédio antigo, e aí nós fizemos isso daí. Aí tem exigência do Corpo de Bombeiros. Diga, Guilhermo. Es exigencia del Cuerpo de Bomberos esa reserva en los reservatorios. Es una exigencia de ellos. Cuando ellos vienen a hacer la fiscalización del condominio, ellos suben el reservatorio a ver si existe esa separación. Es exigencia del Cuerpo de Bomberos. Geralmente, a separação... É exigência, né? É obrigatório. É obrigatório, é obrigação. Isso daí é obrigatório. Geralmente ela é feita, hoje não existe mais uma caixa específica. O que eles fazem? Eles colocam um cano mais alto um pouquinho para a água que vai descer para os apartamentos. E aí, o que resta como se fosse a do bombeiro. Geralmente é feito assim. Estou errado, Guilherme? Es permitida las dos funciones, Paulo. Es permitida o un reservatorio separado para los hidrantes de bomberos o el cano ese para dejar un % del agua para la parte de los hidrantes. Las dos opciones son permitidas por el Cuerpo de Bomberos. Posso contribuir, Paulo? Pode. Paulo, aqui, Coronel Oliveira, aqui de Manaus, sou síndico também, gente, boa noite. A Reserva Técnica de Incêndio, a RTI, ela não necessita ser, como o Paulo falou, realmente em reservatório separado. Porém, dentro da própria caixa d'água, é preciso que haja uma tubulação específica e o cálculo feito conforme consta na convenção do condomínio. Por exemplo, no meu caso, a minha reserva técnica é de 5.000 litros para uma caixa de 19.000. E como é que isso é feito? É colocado um tubo na saída do condomínio. Imaginem, a caixa tem 2 saídas, uma que vai para os apartamentos, e outra que desce direto para o hidrante. Nessa que vai para os apartamentos, tem um tubo, segundo o cálculo que eu fiz, de 92 centímetros de altura, e é um cano daquele mais grosso de 50 polegadas, alguma coisa assim. Então, a água desce... Exatamente. Isso, a água desce até aquele nível. Do nível para baixo é reserva técnica de incêndio. Isso é obrigatório, é por lei, isso dá responsabilidade civil para o síndico e isso precisa ser observado. E numa VCB, que é a auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, que é uma vistoria para o seu condomínio estar legal, isso precisa ser observado. Ok, Paulo? Obrigado pela contribuição. Com certeza, era isso que eu tinha falado. Também é uma boa forma de se fazer, Guilherme, porque você divide também, você coloca um pouco mais alto o tubo que vai para os apartamentos e o restante, o que sobra, é a reserva técnica que vai para o... Pode ser de las dos formas, Paulo. O destinas una caixa para la parte de la reserva técnica o puedes utilizar un cano para separar el agua que va para los apartamentos de la reserva técnica, que es obligatoria. Como fue falado aquí, el bombero, el fiscal, fiscaliza esa reserva. Él sube la caixa de agua y fiscaliza esa reserva técnica. Com certeza. Paulo, eu acho importante também, quando a gente faz a limpeza da caixa d'água, fazer o teste de potabilidade, né, dessa água. Isso daí é importantíssimo. Você faz aonde, Maria Júlia? A própria empresa que faz a limpeza, ela 4 dias depois, ela vem, recolhe essa água e ela manda para o laboratório e já me entrega um laudo.
Bom, ó, vamos fazer propaganda. Qual que é a empresa que faz para você aí? Top Limp. Ah, show de bola, isso é muito bom. Drogas. Realizar palestras e atividades de conscientização sobre o mal das drogas para crianças, pais e jovens do condomínio. Pessoal, se puder ajudar também a falar sobre isso, prevenir é importante. Pragas. Manter a limpeza dos locais onde é acondicionado o lixo do prédio evita a infestação de ratos e baratas. Também é indicado o prédio fazer a desinsetização periodicamente. A cada 4 meses, pelo menos, era importante, né? Aplicar o veneno, chamar a empresa para poder fazer isso. Na pior das hipóteses, a cada 6 meses também. Esporte. A construção de quadras poliesportivas garantem a diversão das crianças, como uma pista de caminhada, é um atrativo para idosos que não querem sair do prédio. Hoje os condomínios estão cada vez mais completos, né? Tem tudo. Isso é muito bom. Confraternização. Para unir os moradores do condomínio, promova festas de confraternização em datas festivas, como Natal, Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças. Manutenção preventiva. Verificar periodicamente como estão a estrutura e o sistema hidráulico geral o sistema hidráulico do condomínio. Por quê? Porque gera economia, pois os reparos corretivos saem muito mais caros. Sistema elétrico. Chame o especialista para poder fazer um check-up da instalação elétrica a cada 5 anos. Impermeabilização. A impermeabilização deve ser aplicada nos locais da construção que estejam em contato com a água, pois previne a infiltração e a corrosão das armaduras. Telhado. Faça a manutenção do telhado no outono, pois é o período do ano em que menos chove. O inverno também pode ser feito. O trem aqui travou, foi? Elevadores e sensores. A modernização do salão de festas. Ixi, Maria, o trem aqui agora foi. Bombas manuais. Pulou tudo. Pulou um monte de coisa. Vamos com calma. Cores, pintura, bombas, salão de festas, elevadores e sensores. A modernização de elevadores e sensores de presença nas lâmpadas de corredores ajudam a reduzir os custos com energia elétrica. Pessoal, se vocês modernizam o sistema elétrico do elevador, colocam esse sistema novo que tem aí, que você vai gastar o quê? 25 mil reais, 20 mil reais para o elevador, você vai evitar problemas e vai economizar muita energia. Sem falar que hoje tem os painéis de LED, lâmpadas de LED, os sensores de presença. Na parte externa, coloque também sensores de luminosidade. Quando escurece, já acende automaticamente já a iluminação, assim como é nas ruas da nossa cidade. Salão de festas. Na reforma do salão de festas, optar por janelas e materiais com atenuação acústica, para evitar a propagação do barulho. Paulo, só uma coisa para acrescentar. Essa iluminação que você está colocando, hoje até nós tivemos uma reunião com uma pessoa que tem uma empresa fotovoltaica para áreas comuns do prédio. E parece que dá um retorno interessante para a conta de luz do próprio prédio. Nós vamos analisar isso com cuidado. Não é um investimento alto, porque não tem financiamento. O financiamento é feito pela própria empresa e o que você deixa de pagar para a SEB é o que vai pagar o investimento para a empresa. É uma coisa interessante que está começando a ser implementada aqui em Brasília, essa fotovoltaica para áreas comuns, não para imóveis, não para apartamento, área comum só. Tendo em vista que para imóvel, né, o apartamento tem que ser uma área de captação de energia de espelhos muito, muito grande. Não dá para fazer em cima do prédio, mas na área comum dá.
Ah, deixa eu dizer para vocês uma coisa aqui também com relação a isso. Tem condomínios, por exemplo, Águas Claras, que é muito pequeno a área deles de cobertura, que eles são bem verticais, 30 andares, 25 andares, tal, e torres, né, compridas e pequenas. Talvez até dê poder colocar umas placas lá de energia solar, tal, mas às vezes não é nem viável economicamente, nem interessante. Eu concordo com você, porque a área comum... Esses condomínios você pode fazer o seguinte: você pode comprar a energia de uma fazenda, de uma usina, mais barata. Tem várias pessoas que fazem isso. Depois eu vou até chamar o Carlos César, se ele quiser depois dar uma palestra para vocês. Ele tem uma boa expertise nisso. Isso é uma solução. A outra solução, por exemplo, condomínios do plano piloto, que são condomínios compridos, né? Eles têm, em média, 120 metros, 150 metros, né, por 12 metros. Então, eles são grandes. Eles têm uma... É interessante, os prédios são da mesma altura. Então, fazer pequenas usinas aí, fotovoltaicas, nesses condomínios, são interessantes e, inclusive, pode gerar até economia de esse crédito do condomínio ser utilizado até para os condôminos também. Aí tem que se ver cada caso. Pintura. É indicada uma nova pintura do prédio a cada 5 anos, com lavação em intervalos de 2 anos e meio. Eu vou te dizer uma coisa aqui para você, eu defendo. Eu acho que é mais fácil a manutenção, dá menos problema, você tem mais possibilidades de mudanças de cores. O prédio com grafiato ou textura, sendo pintado de tempos em tempos. Quando você olha, às vezes, por exemplo, alguns prédios, prédio lindo, com revestimento lindo, ou de granito, ou de pastilha, tal, lindo, maravilhoso. Só que está todo cheio de curativo, né? Cheio de marcação, de xizinho, não sei o que foi feito teste do bate-fofo, e algumas pessoas condenaram aquilo. Então, fica muito maior o custo de manutenção, dá muito trabalho muitas vezes, você não tem tanta mobilidade para poder mudar muitas vezes a cor, etc. Então, eu particularmente defendo pintura, mas acho que fica mais bonito realmente com o revestimento. São Paulo, aí nessa foto que você colocou aí, essa cadeirinha não é permitida, Essa cadeirinha, onde está o cara, não é permitida hoje. Não é mais, não? Fora de padrão. Exatamente. Isso aí é interessante, eu vou mudar isso. Deixa eu te falar, esse daí é 2016, talvez em 2016 podia ainda. Né? Agora tipo aqueles elevadores, né, que pode, né? Aquella que tiene un pedalillo, que es propia, es permitida. Es una madera, esa no es permitida hoy en día. Esa da multa. É uma questão de segurança também. Eu acho um risco Exatamente. enorme. Eu acho um risco enorme. Eu jamais faria, como síndico, contrataria um serviço desse. Um risco terrível. Se o cara despenca, o condomínio está ferrado pro resto da vida. Principalmente se ele tiver família. Aí é um peligro. Se ele tiver família, você vai ter um custo trocentos. É um perigo. Com certeza. Cores. As tonalidades suaves duram mais do que as cores fortes e absorvem menos calor. Algumas sugestões aí. Acessibilidade. Os acessos, circulação e banheiros do prédio devem atender às normas de acessibilidade para pessoas com deficiência. A acessibilidade deve estar presente nas áreas de lazer do condomínio. Academia. Ao instalar uma academia, o síndico deve contar com a assessoria de um profissional de educação física para a escolha de equipamentos, adequação da sala e também depois, durante o uso da sala também, tem que ter alguém para acompanhar, tem que ter um responsável técnico também na área de educação física. Piscina. Mesmo em períodos de pouco uso, é quando a piscina tem cobertura de proteção, é preciso tratar a água e realizar filtragem.
Pessoal, quando a piscina está lá com a proteção, tem que continuar tratando, filtrando da mesma forma. Bombas manuais. É importante conter nos edifícios bombas de recalque manuais para a drenagem da água da chuva na falta de energia elétrica. Porque, pessoal, pode acontecer problemas, né? Inundações, etc. Playground. Dê preferência aos que seguem as normas da NBR 143501 e NBR 143502, de brinquedos de playground da BNT. Garagens. Mantenha a pintura, limpeza, sinalização e amortecedores de impacto na garagem. Pessoal, esses amortecedores de impacto ficam aonde? Ficam nas colunas. Você pode colocar aqueles EVA, alguma coisa assim, para poder amortecer alguns impactos, alguns pontos estratégicos da garagem do condomínio. Pisos. Pisos em mármores, granitos e granitinas desgastados com uso requerem tratamento especializado. Tem pessoas que são bons para fazer isso. Eles lixam, recuperam, colocam depois uma resina, fica novinho de novo. Gerador. Deve ser vistoriado uma vez por semana pelo zelador, que deve pôr em funcionamento para manter o aparelho lubrificado. Também os geradores devem ter contratos, pessoal, de manutenção mensal, assim como o elevador. E aí é importante que as empresas também vão lá, ligam o gerador, testam, põem para funcionar, etc. Sacadas. O fechamento móvel de sacadas é uma opção que ganha espaço nas unidades, pois amplia a possibilidade de uso do espaço, mas precisa passar por aprovação em assembleia. Deve ser padronizado, pessoal, as sacadas. Tem que fazer um cálculo estrutural também do peso, se essas sacadas... As sacadas, elas são uma espécie de marquises, né? Se elas aguentam, muitas vezes, porque se elas aguentam segurar o peso desses vidros, porque as sacadas, geralmente, elas são um espaço para fora, né? Elas têm 2 metros, 1,5 metro de profundidade por 3, 4 metros, né? Aliás, por 3, 4 metros. Então, é importante vocês verificarem isso. Inspeção predial. É importante realizar a inspeção predial periódica, e é uma maneira de garantir mais tempo de vida à estrutura. É um check-up do edifício inteiro, das fundações ao telhado, para averiguar anomalias, e é indicado que a vistoria seja feita a cada 5 ou 3 anos, dependendo da idade do prédio. Pessoal, isso daí é importantíssimo, e vocês têm que se atentar muito a isso. É importante fazer a inspeção preventiva do condomínio. Alguns estados é lei, né, que se faça de 2 em 2 anos, 3 em 3, 5 em 5, de acordo com a idade da edificação. ART. Sempre peçam ART em reformas do prédio. Garantir a qualidade do trabalho das manutenções depende de profissionais e empresas qualificadas e exigência das ARTs. Anotação de responsabilidade técnica. Pessoal, pode ser ART, pode ser RRT, pode ser... Tem um registro de responsabilidade técnica, tem ART, tem um dos técnicos que eu não sei como é que chama agora. Legislação condominial. É imprescindível o síndico conhecer a legislação condominial. O novo Código Civil, artigo 1333 a 1358, Lei dos Condomínios, a Lei 4.591 de 64, a Convenção do Condomínio e o Regimento Interno. Convenção, atualizar a Convenção com o Código Civil 2002. Você pode também atualizar ela com o novo Código do Processo Civil, né, o CPC, algumas leis também regionais, a lei, por exemplo, da violência doméstica, etc.
Procurações. É importante que haja limitação no uso de procurações, definindo o número máximo de outorgadas à mesma pessoa. Eu acho que com assembleia virtual ou remota, procuração é inócuo, né? Fazer uma procuração para assembleia remota ou virtual, não precisa mais. Convocação de assembleia. Todos devem receber a convocação sob pena da assembleia ser anulada. E é importante, por isso que eu falo, pessoal, o site do condomínio, ele não é totalmente necessário, porque você vai convocar no mural do condomínio, colocar na caixinha de correio, mandar entregar, pegar o recebido e colocar no site do condomínio também. O site do condomínio é um veículo de comunicação oficial do condomínio. É como se fosse o diário oficial do condomínio para isso. Multa. Assim como a multa deve ser disciplinada pela convenção ou regulamento, o valor deve estar determinado nas mesmas regras internas. Votação de inquilinos. Os inquilinos podem participar e votar nas assembleias, desde que o proprietário não esteja presente e desde que a matéria não seja relativa às despesas extraordinárias. Direito ao voto. Nenhum condômino pode participar, nem votar em assembleias gerais se não estiver em dia taxa condominial. Protesto em cartório. Solução para minimizar a inadimplência. O protesto em cartório é uma ferramenta para manter a saúde financeira dos condomínios. Também tem a possibilidade de pôr no SPC e Serasa. Condômino antissocial. A convenção deve determinar o que é considerado comportamento antissocial, já que o Código Civil trouxe a multa, mas não especifica o critério. Inadimplente reiterado. O condômino que não paga a taxa de condominial reiteradamente pode ser enquadrado como antissocial e poderá ter de arcar com multa de até 10 vezes o valor da contribuição. Também é uma possibilidade. Contribuição sindical. Contribua com o sindicato da categoria, pois é obrigatório e não se esqueça de cobrar ações e a convenção coletiva do sindicato. Divisão de despesas. A divisão das despesas no condomínio deve estar prevista na convenção. Caso contrário, deve ser por rateio de acordo com a fração ideal. Remuneração do síndico. A remuneração do síndico deve ser decidida em convenção ou assembleia. Geralmente, a convenção pode dar as diretrizes, né? Falando que o síndico tem que ter prolabore, mas a assembleia que vai aprovar o orçamento do condomínio que vai colocar quanto que vai pagar. É importante que o síndico tenha salário, pessoal. O síndico tem que ser valorizado, tem que ser empoderado. O salário não é em favor do condômino, não é uma obrigação, porque as responsabilidades são imensas. INSS. O síndico que recebe remuneração ou isenção de taxa de condominial deve contribuir com o INSS sobre o valor recebido. Há desconto de 11% da parte do síndico e de 20% do condomínio. Pessoal, isso daí é importante. Por isso que é importante, às vezes, emitir nota fiscal, ter a empresa bonitinha, etc. E principalmente quando for profissional, fazer isso. Tem uma questão aí também que alguns juristas colocam, que se o síndico contribuir com o teto do INSS, ele tem que contribuir também com isso. Alguns falam que não, outros falam que sim. Aí tem que ser uma construção. RAIS. Condomínios devem entregar anualmente a RAIS, Relação Anual de Informações Sociais, ao Ministério do Trabalho. Agora eu acho que está mais pelo E-Social, eles entregam mais declarações, inclusive, de uma vez só. Horário de reformas. As reformas em apartamentos devem seguir regras de horários previstas na convenção e no regimento interno. Normalmente, o horário estipulado é das 8 às 12 horas e das 14 às 18, nos condomínios residenciais e no horário oposto nos comerciais. Limitação de inquilinos. Para determinar o número máximo de inquilinos nos apartamentos, para evitar
A superlotação nos condomínios de praia, o limite deve constar no regimento interno ou ser aprovado em assembleias. Pessoal, essa limitação é uma limitação principalmente para apartamentos de temporada. E é importante vocês limitarem, porque senão uma pessoa aluga um apartamento, às vezes o dono nem sabe, e aí tem 15 pessoas em um apartamento de 2 quartos. Não tem jeito, o barulho, a confusão, a bagunça vai acontecer. Animais. A lei impede que o condomínio proíbe os moradores de terem animais de estimação, mas devem ser estipuladas regras para a circulação deles no prédio. E também vocês podem também limitar a quantidade de animais. Fumo. Proibir o fumo nas áreas coletivas fechadas conforme lei federal. Assessoria jurídica. Na administração de um condomínio, o síndico tem que lidar com muitas questões legais. O auxílio de uma assessoria jurídica pode evitar problemas. Comunicação. Estabeleça um relacionamento entre Paulo, você... Oi. Você falou, fumo aí, cigarro, nas áreas comuns é proibido, em geral? Áreas fechadas, sim. Áreas abertas ainda não, né? Não. E se for levado para a Assembleia? Mesmo assim, acho que é ilegal, né? Aí tem que ver, alguns estados têm algumas leis, né? Tem que verificar direitinho. Mas nas áreas comuns, fechadas, não pode. Tem que ser aberta, tem que ter ventilação, etc. Ok. Hoje, fumar está fora de moda. Muita gente fuma, mas passou aquele momento que era moda fumar, não sei o quê. O nosso problema agora são só os novinhos, jovens, com aquele narguilé, aquele cigarro eletrônico, aqueles trem que mete fumaça para tudo quanto é lado. Aí assusta os idosos, aí o condomínio está sofrendo com isso. E é tudo, viu? É verdade. É importante fazer uma assembleia, regulamentar isso, organizar isso. Porque fumar hoje você não é bem-vindo em lugar nenhum. Assessoria jurídica falamos, comunicação. Estabeleça um relacionamento entre você e os condôminos, permitindo que eles acompanhem as suas principais ações do condomínio. Use o WhatsApp, boletim informativo, mural, e-mail, site e o sistema integrado. Condomínio dedicado é muito legal também, é uma boa opção. A educação. Faça sempre cursos presenciais e EAD para saber sobre novidades e ficar qualificado para a gestão de seu condomínio. Pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês, né? Paulo, eu tenho a 102 aí para você. Não, eu acho que eu consigo chegar na 115, 120 já. Mas vamos ouvir aqui a 102. Eu quero falar. É a exigência do dispenser nos elevadores, nas entradas de todos os elevadores aqui no DF. Isso. Tem a questão dos cachorros também, tem a questão da violência doméstica, é muita coisa. Né? Essa lei dos dispensers, nós conseguimos lá com o deputado HCL Maia, ele já protocolou um novo projeto de lei, vai mudar a lei, né? Que colocando um dispenser dentro do elevador resolve o problema. Entendeu? E a multa para quem ainda não colocar? Porque já chegou a data, né? Cara, me perdoe, assim, mas essa é uma lei que nem a GFIS tem coragem de multar, porque eu acho que nem a GFIS, nem o DF Legal, hoje, eles têm esse dispenser. Inclusive, semana que vem eu vou lá visitar o secretário Cristiano, eu vou até ver se tem esse dispenser lá. Se não tiver, eu vou fazer uma denúncia contra a GFIS. E esse dispenser vai ser em todos os elevadores ou só no social? O social e de serviço, você todos assim? Vocês estão solicitando? Eu acho que é em todos. São todos. Mas eu posso olhar direitinho. O ideal seria em todos mesmo. O ideal seria em todos. Mas é muito perigoso, né? Esse álcool dentro do elevador não é muito recomendado, não. Pois é, esse é o problema. A criança pode acender um fósforo. Mas não é recomendado, não. Não é ideal, porque a questão de segurança é um perigo. Eu vou te falar a verdade aqui. Eu tinha colocado nos meus prédios já antes. Alguns eu coloquei antes da pandemia, outros eu coloquei durante.
em todos os andares. Também são prédios pequenos, 3 andares, só 4, não tem muita dificuldade. Mas o problema disso, sabe o que que é? É a manutenção. Eu percebo, por exemplo, que muitas vezes tem o álcool gel dentro do dispensa, mas se aperta o negócio não sai. O negócio, ele tipo vira uma cola, Entope bastante. Você entope, tem né, razão. lá e não sai. Entendeu? Tá lá, mas assim, Tem que funcionar passar que uma agulha, é, pega esses clips e coloca, passa no buraquinho lá que limpa. Funciona. funcionar que são elas. Então, assim, agora imagina um prédio de 30 andares, com 3 prumadas, então tem 90 andares para ele poder pôr dispenser. E para poder sair enchendo isso, sair depois repondo, vai ter que ter um funcionário só para poder fazer isso, infelizmente. O presidente pode tirar aqui se quiser. É verdade, você tem razão. Vai ser um problemão, porque o custo eleva bastante. Né? Nossa, Prédio tem que ter um funcionário para isso. Pois é, porque se ele tem 4 elevadores, você imagina. Ou então, pô, é uma loucura, não é fácil não, realmente. Por andar, é um custo bem mais elevado. E álcool em gel. Inclusive, vocês, quando forem fazer a previsão orçamentária do ano que vem, esse ano eu devo ter colocado já, mas sempre coloque a questão do álcool em gel, pessoal, dos produtos de limpeza, né? Porque tudo subiu e o consumo aumentou. Então é importante vocês olharem bem isso. Vamos aqui no chat. A Alessandra colocou, a Maria Júlia colocou o telefone na residual. A Mônica Mota Alcântara, aqui acontece isso, fica tudo entupido, uma trabalheira. Nós vamos mandar os slides. O Cláudio Salazar Souza, sacada é uma laje em balanço. Uma solução para não entupir é, em vez de colocar álcool em gel, colocar álcool 70, que ele é mais líquido, e aí não entope. E também faz o mesmo efeito. A Alessandra, o líquido eu acho melhor. Eu não gosto de álcool em gel, para dizer a verdade. Eu tenho uma antipatia ao álcool em gel, não gosto mesmo, só uso líquido. Pauta, Alessandra. Ô, Alessandra, gente, é o seguinte. O Emerson, você está aí? Tô sim, tô aqui. Tá. Vamos fazer depois um link no Drive, e aí, para a gente poder colocar esses PDF todos dentro do Drive e tal. Eu estou preparando para vocês também uma apostila bem legal também, sobre engenharia e tal, que vai ser enviado para vocês depois. Então, é isso. Nosso professor parece que não conseguiu entrar até agora, né? Então, ele estava fazendo um backup no computador, estava em 10%, agora está em 70%. Você quer falar alguma coisa, presidente? Olha, por enquanto, não, tá tranquilo. Eu vou, assim que eu conseguir organizar aqui, eu já tenho algumas apresentações das aulas anteriores, eu coloco lá num drive virtual, eu vou mandar por e-mail para todos, daí o link, e nos grupos a gente manda para todo mundo ter acesso, junto com o link do grupo, lá, do canal do YouTube, para já assistir as aulas se alguém perdeu. Pessoal, eu tenho um programa de TV chamado Cidade e Condomínios. É no canal 12 da NET. É amanhã, às 18 horas, quem puder assistir. Fora o canal 12, ele está também no canal do YouTube. O canal também Cidade e Condomínios. Inclusive, quem puder, depois, dê o like lá. Seja seguidor do nosso canal do YouTube e tal, para que vocês recebam as aulas, recebam participe do programa de televisão, etc. Quem quiser depois também, o síndico, a síndica que quiser ir na televisão, lá no estúdio da TV, a gente grava lá, a gente participa ao vivo do programa, é um bate-papo, é bem legal, é bem tranquilo. Amanhã vai lá a secretária de Estado da Mulher, a Érica Filipelli,
e o secretário de Economia do Distrito Federal, o André Clemente. Né? Vai ser um bate-papo bem legal, vamos falar um pouco sobre Brasília, sobre as cidades, sobre os condomínios, etc. Quem puder, participe lá com a gente. Eu vou cobrar ele do IPTU verde lá, como é que está isso, se vai sair, se não vai, para a gente poder construir isso. Eu vou mandar para vocês lá no grupo do WhatsApp a lista de presença de hoje. Assim que terminar aqui, eu vou para lá e mando. E é isso. Vamos lá, aproveitar que vocês estão aqui, quero fazer uma pergunta para vocês. Ô, Paulo, você pode mandar o link para a gente fazer a inscrição aí no canal, no seu canal? Vou mandar. No grupo? Tá, nós vamos mandar, viu? Uma outra coisa. Eu estou pensando, no dia 12 de agosto, da gente fazer o encerramento do nosso curso. Eu estou negociando um preço legal. O que vocês acham da gente ir para uma churrascaria, para a gente poder fazer o encerramento do nosso curso, entregar os diplomas, se conhecer, tirar umas fotos? O que vocês acham disso? Não é obrigatório ir, vai só quem quer, quem acha que está seguro, que pode, etc. Você mandar passagem, eu vou para aí. Os que tiverem fora. Acho legal, Paulo. A gente transmite, a gente participa pelo WhatsApp, tá? Só para poder legal, a gente se encontrar. É porque estamos tanto tempo também já, eu não sei nem mais conversar com a pessoa, eu acho, sei lá, nem encontrar. Não, muitas das pessoas que estão aqui, que moram em Brasília, já estão vacinadas aí. Brasília está um pouco lento da vacinação, infelizmente. Sim, mas já está em 37 anos. Acho que todo mundo tem aqui. Tem mais de 37 anos. Eu tenho algum com 25 aqui. Acho que não. Eu tenho 31, mas eu já vacinei. Eu fui lá em Goiás. Eu sou jornalista. Eles estavam vacinando jornalista. Eu tenho um portal que chama Isso é Goiás. Aí eu fui lá em Goiânia e me vacinei, porque ficar esperando não dá. E eu tenho também casa lá em Goiânia e tal, tenho moradia lá. Né? Então, beleza, então. Paulo, é uma boa ideia, viu? O que está falando é o Cafu. E aí, tá, mas nesse dia... Nesse dia a gente pode levar a esposa? Pode levar quem quiser, se quiser chamar outros síndicos também. Nós vamos aproveitar. Eu vou ver se eu reservo lá. Ela assiste as aulas aqui junto comigo, ela só não fez a inscrição, mas todas as aulas ela assiste comigo. Eu vou ver se eu reservo a Nativas no CIA. Lá fica bom para quem mora no Cruzeiro, no Plano Piloto, Águas Claras, Guará. Fica fácil. Em Samambaia fica bem acessível. Eu vou ver se eu consigo um preço legal, vou ligar lá. A princípio vai ser no dia 12, né? Eu vou tentar apertar para a gente poder terminar esse curso até o dia 11, está terminado, não ter mais conteúdo nenhum para trás. E aí, no dia 12, a gente faz a entrega dos certificados. Nós vamos entregar também alguns prêmios para alguns síndicos também lá. Então, quem tiver interesse em ser premiado, fale comigo para poder antecipar a visita ao condomínio, para a gente poder preencher a fichinha bonitinha, fazer o checklist do condomínio e depois premiar vocês. Então, é isso. No mais, é isso. Obrigado, boa noite. Amanhã nós vamos ter uma aula extra. Não é obrigatória a participação de vocês, mas quem quiser será muito bem-vindo. Vai ser uma aula sobre os aspectos jurídicos da engenharia condominial e a importância também de ter a integração do jurídico com a engenharia. Vai ser com o doutor Anderson Machado, porque tem que faz os laudos, faz as inspeções, mas também tem que dar o andamento processual, por exemplo, junto à construtora, com relação às garantias, etc. Vai ser nesse mesmo horário? Que horário que vai ser, Paulo? No mesmo horário, 19 horas. Ok. Paulo, vai disponibilizar o link, Paulo? É o mesmo link também. Nós vamos atualizar ele lá, se puder, Emerson, atualiza o link. E se não der, a gente disponibiliza na hora também, sem problema nenhum. Tá ótimo, obrigado. Obrigado, pessoal. Valeu. Boa
Boa noite para vocês, bom descanso. Valeu, Paulo. Valeu, Muito boa obrigado noite. aí pelo curso de hoje, viu? Paulo, boa noite. Obrigada, Paulo. Até Boa noite, Paulo. Valeu, valeu. Valeu, Paulo. valeu Boa aí, noite. Boa Paulo. noite a todos. Obrigado. Valeu. Emerson, valeu, Emerson. Obrigado. Valeu, Emerson. Boa noite. Até mais. Valeu. Obrigado. Boa noite, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos.